Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e depois de mais uma semana onde eu terminei revoltado com a eleição do Premier de Ontário, segue comigo meu grande companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Tô deprimido, pessoal, tô deprimido. Fala aí, Massaro, já falei, a política, você não pode olhar para a política com olhos emotivos, você tem que encarar a realidade, e a realidade é que o nosso Fordinho conseguiu mais 4 aninhos de boa. Mas Canadá. Capitão Canadá. Agora tá um monte de gente querendo usar a camiseta do Capitão Canadá. É ele, o Carneiro, tá a festa já. Mas enfim, programa de número 120, 120. Era a linha que... nem lembro qual é o nome da linha. Enfim. Fevereiro, dia 28 de 2025, faz menos 10 graus. A previsão é que vai fazer menos 28 esse final de semana. Tá desgraçado de novo. Estamos aqui gravando com amor e dedicação para todo mundo. Se você é novo no programa, é um prazer tê-lo com a gente. Se você é um ouvinte assíduo, a sua paciência e a sua audiência continuam sendo muito bem recebidas. A gente gosta, amamos vocês, né? Coraçãozinho, fazer o coraçãozinho coreano para você, com a mão. Lembrando que não se assuste com a duração do programa, a gente faz ele em blocos. Você consegue ver a minutagem na descrição do programa, seja no seu tocador de podcast, no YouTube ou no site mesmo. Então faça favor para sua saúde mental e assista o programa em blocos, porque a gente não se responsabiliza pelos problemas, danos mentais que venham causar você, mas o que a gente pede em troca é que você deixe uma avaliação positiva no podcast, nos programas, seja em qual plataforma você estiver vendo, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, etc. Deixe uma avaliação positiva, que é sempre muito bem-vinda pra gente. E se você quiser ajudar mais, a gente está aí no Patreon e no Apoia-se, o patreon.com/Canadá Agora ou apoia.se/Canadá Agora, se você estiver no Brasil. Sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, sem mais enrolação, vamos pro programa. Amariusque Ademari. Então a gente começa o nosso giro de notícias pelo país, passando como sempre com as notícias federais primeiro. E a primeira notícia é que os militares agora aceitam recrutas com asma, TDAH e outras condições em meio à escassez de pessoal. As Forças Armadas do Canadá estão implementando mudanças significativas no processo de recrutamento para superar um déficit de mais de 13.600 membros. Entre as novas medidas, destacam-se a eliminação do teste de aptidão para alguns candidatos e a aceitação de mais indivíduos com condições médicas pré-existentes, como TDAH, ansiedade e asma. Essa iniciativa visa modernizar os padrões de alistamento médico, frequentemente criticados por serem ultrapassados e muito rígidos. O Major-General Scott Malcolm, chefe médico das forças, anunciou que agora candidatos com diversos quadros de saúde vão ser considerados aptos para a tarefa, mesmo que tenham condições médicas anteriormente desqualificantes. De acordo com o analista Andrew Layton, a revisão dos critérios médicos vai permitir um processo de recrutamento mais inclusivo, beneficiando funções não combatentes,
pressionadas pelos critérios anteriores. A expectativa é que essas mudanças aumentem o número de recrutas e ajudem a alcançar a meta de 71.500 membros nas forças regulares e 30 mil na reserva até 2029. Mano, esse cara agora... Uma única coisa que eu achei legal disso daí é que até residente permanente agora pode ir lá e se inscrever. O exército é legal, tem uns programas legais, enfim, dependendo quem tem a carreira, mas isso aí demonstra a solidez do nosso exército canadense, que está aí os pedaços, não só em questões de armamento, mas em questões de recursos humanos também, que estão tentando fazer de tudo para compensar, tendo em vista os cenários complicados que nós temos aí enxergando nos últimos dias no contexto político e geopolítico. Então, beleza, legal, tudo bem, mas o que conta mesmo, se o pessoal sabe, se o Canadá precisar entrar numa guerra, meu irmão, não dá 5 minutos de pancadaria. Não dá 5 minutos de pancadaria. Não tem avião, não tem barco, não tem pessoal. Não tem submarino. Aí vão pegar os caras pra... Não, trabalhar no escritório, né, mano? Pra digitar. Sem querer criticar, né? Porque você sabe que também tem a gente precisa de um corpo operacional dentro de escritório, mas eu não sei como é que tá essa divisão aí. Eu queria até saber. Talvez alguém das forças possa dizer um pouco mais pra gente isso daí. Mas quero saber qual a distribuição de pessoal. Eu só acredito, velho. E vamos começar a falar dele, né? Porque o Trudeau, ele visita a Ucrânia para marcar o 3º aniversário, né? Bem o aniversário, né? O início aí da invasão russa. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, fez uma visita surpresa a Kyiv, marcando o 3º aniversário da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia. No encontro, Trudeau anunciou um apoio significativo à Ucrânia, incluindo a doação de veículos blindados e liberando uma primeira parcela de 5 bilhões em fundos de ativos russos confiscados. Esse montante parte de um programa internacional que visa ajudar a Ucrânia a se reconstruir. Além disso, novos pacotes de ajuda e sanções contra indivíduos e entidades ligadas ao apoio militar russo foram anunciados. Trudeau enfatizou o compromisso contínuo do Canadá com a Ucrânia e criticou duramente qualquer sugestão de que a Ucrânia teria sido responsável pelo conflito. Dentre os participantes estavam líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que expressou gratidão pelo apoio canadense. O evento ocorreu em meio às tensões notáveis, incluindo críticas de Donald Trump em relação à liderança ucraniana e negociações emergentes entre Washington e Moscou. E no momento que a gente está se falando hoje, na sexta-feira, o Zelensky está lá na Casa Branca falando com o Trump que vai ter que pagar de alguma maneira todo o investimento que os Estados Unidos fez. E o mais engraçado é que ele está mudando, como ele viu que pegou muito mal ele tentar defender o brother dele, Putin, está assistindo o ponto de imprensa dele, a entrevista de imprensa dele. E aí antes do jornal, o jornalista perguntou se ele ainda achava que o Zelensky era um ditador. Ele falou assim: eu falei isso? O cara escreveu, o cara meteu o louco. Mas esse é o Trump. Ai. O troço tá pegando feio lá. O Trump tá fazendo ameaças de pedir o dinheiro de volta da Ucrânia em forma de minério, pessoal, né? Mas enfim. Ainda nas notícias federais, a China se opõe ao Canadá, incluindo empresas chinesas em novas sanções à Rússia. O Justin Trudeau participou de uma cúpula de apoio à Ucrânia em Kyiv e anunciou nova sanção contra 76 indivíduos e entidades que apoiam o esforço militar russo ou estão envolvidos na transferência forçada de crianças ucranianas. Além disso, o Canadá sancionou 109 embarcações envolvidas na transferência de bens sancionados da Rússia, como hidrocarbonetos, o tão conhecido petróleo, né? Petróleo e gás também, né? Alegando que essas transações financiam a máquina de guerra russa. A China apresentou um protesto diplomático contra o Canadá por incluir empresas chinesas nessas sanções. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou que o país se opõe às sanções unilaterais que não têm base no direito internacional ou autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Lin declarou que as sanções canadenses
e as entidades chinesas são injustificadas e erradas. Trudeau, em discurso, condenou a guerra injustificada e brutal da Rússia e prometeu mais apoio à Ucrânia. A questão é a seguinte, todo mundo sabe que a China está apoiando a Rússia desde o começo dessa guerra, está vendendo hidrocarbonetos e outras peças. E tem funcionado como rota de escape de toda essa história. E agora... eu acho que a gente fala isso há muito tempo, o Felipe e o Matias falam isso com frequência lá no Xadrez Verbal, e a questão é que a China não está gostando, né? Não gostou que o Trudeau fez isso daí e abriu a boca para falar essa parada, mas enfim, parece que o homem está trabalhando tudo que não trabalhou nos 2 mandatos agora nesse mês, né, cara? Ele agora resolveu ser o primeiro-ministro do Canadá, mas beleza. O mais importante é que ele liberou a maconha. E teve o debate, a gente falou, teve os 2 famosos debates aí entre os candidatos para a liderança do Partido Liberal do Canadá. Os candidatos à liderança do Partido Liberal do Canadá, Karina Gold, Frank Baylis, Chrystia Freeland e Mark Carney, participaram no debate final da escolha do sucessor de Justin Trudeau, que será conhecido no dia 9 de março, daqui a alguns dias. A discussão se concentrou nas relações Canadá-Estados Unidos, com destaque para Donald Trump. Freeland defendeu sua capacidade de enfrentar Trump, enquanto Carney ressaltou sua experiência em gestão de crise. Gold afirmou que foi subestimada por homens como Trump no passado, e Baylis destacou sua experiência empresarial. Carney fez questão de se distanciar das políticas de Trudeau, afirmando que há necessidade de mudar a economia canadense. Gold questionou Carney sobre suas prioridades para indústrias canadenses e compromissos com a defesa. Os candidatos também criticaram o líder conservador Pierre Poilievre, destacando sua postura em relação à interferência estrangeira e ação climática. Em relação aos impostos sobre o carbono, Gold foi a única favorável à manutenção do imposto sobre o consumidor, enquanto os outros sugeriram incentivos para tecnologias verdes. Para resumir, teve 2 debates. O primeiro foi em francês, eu assisti os 2. O debate em francês eu até entendo, não tinha todos ali, o francês era a 3ª ou 4ª, 5ª língua deles. Então, beleza, foi aquela coisa muito difícil, meu. Teve as traduções deles horríveis, assim, os caras não conseguiam. Tinha uma hora que a Gold falou assim: eu sou a única nesse andar aqui que é tipo, eles usaram assim, termos que não se usam em francês, mas era de se esperar, não era a primeira língua deles, mas tudo bem, tiro meu chapéu pros caras, os caras foram lá, fizeram, mas não foi um debate, foi mais eles liam ali, tinham uns que prepararam algumas linhas ali, mas aí quando você via que eles tinham preparado, saía com um ar mais natural, o resto foi bem difícil. Aí eu falei, mas o verdadeiro debate vai ser em inglês, porque é a língua dos caras, então a língua maternal deles lá vai ter, só que não teve surpresa nenhuma, ninguém quis atacar o Carney, ninguém, até a Chrystia Freeland ficou ali naquela, sabe? Não teve nada, parecia uma reunião de família, parecia um comercial de margarina, assim, entendeu? Todo mundo, eu concordo com você, eu também. Eu entendo que eles não queriam também, do outro lado, estrategicamente falando, se eles começassem a se arrancar, se matar, se esfaquear ali, ia dar muito mais argumentos para os conservadores. Só que do outro lado, assim, não tinha ideia, era um monte de wishlist. Eu penso isso, eu penso aquilo. Tinha a Gold, que era mais extrema esquerda, grudada no Trudeau. A Freeland, que achando que todo mundo é tonto, que ela não estava lá há 9 anos. E o Carney falando que ele vai fazer diferente se ele foi o conselheiro financeiro do Trump. Só o Baylis, ninguém sabe o que ele estava fazendo. Nem ele, nem o Baylis sabia o que ele estava fazendo ali. Então, para resumir, foram 2 debates muito chatos. Foram 2 debates horríveis, assim, no ponto de vista. Ninguém aprendeu nada, ninguém entendeu nada. E vamos ver quem vai ser. Parece que vai se preparando aí um coroamento do Mark Carney. E dizem que talvez a Chrystia Freeland aí vai se preparando já para lançar a toalha, porque ela realmente está indo de mal a pior. O grande momento dela foi só de ter dado a facada no Trudeau, colocado ele para fora, mas parece que Brutus Freeland não tem muito mais o que oferecer, não. Que ela fica esse papo, eu sou o único que pode bater o Trump. Isso aí já não tem nada a ver. Ela trocou feio, eu acho que ela jogou todas as cartas na denúncia do Trudeau, quando ela vazou do Trudeau, e eu achava que ela estava na esperança que ela ia ter mais gente que nem eu, que acredita nela de fazer as coisas. Mas eu não vi o debate inteiro, eu só tive que assistir os melhores momentos, eu vi a reportagem da CBC depois.
E foi exatamente o que você falou. O resultado foi um debate chato, que foi simplesmente institucional para apresentar candidato. E eles ficaram... Então, eles parecem estar tentando criar uma nova imagem pro Partido Conservador, o Partido Liberal, que se distancie do Trudeau. Porque, inclusive, foi isso que o comentarista acho que do Guardian não, lá, do Toronto Sun, estava falando, que o esforço do Partido Liberal agora é tentar se mostrar renovado, desconectado do Trudeau. Porque eles acreditam que a imagem dele acabou criando todo esse desgaste para o partido. E ainda no Canadá, porque o país não pode tirar a cidadania canadense do Kiko dos Foguetes. É isso mesmo. O Elon Musk, também conhecido como o Kiko dos Foguetes, tem gerado polêmica no Canadá devido à sua proximidade com o governo do Donald Trump e as suas ações percebidas como ameaçadoras à soberania canadense. Uma petição online, que já conta com mais de 263 mil assinaturas, pede ao governo canadense que revogue a cidadania canadense do Musk, apesar de especialistas em imigração salientarem que isso só é possível em caso de fraude comprovada na obtenção da cidadania. O parlamentar do NDP, Charlie Angus, apoiou a petição como uma forma de expressar a insatisfação dos canadenses. O Musk, você não sabe, nasceu na África do Sul, de uma família de oligarcas exploradores de escravos lá, em minas de diamante, e ele possui cidadania canadense por nascimento materno. A mãe dele era canadense, mas teve crescente envolvimento político nos Estados Unidos, como todo mundo está vendo, especialmente no apoio ao Trump, na função do Departamento de Eficiência Governamental. O que muita gente diz é que o verdadeiro presidente dos Estados Unidos é o Musk. O Trump é só o joguete. Em relação a essa petição, embora ela seja vista como simbólica, ela ressalta a indignação pública com as ações do Musk e a sua influência nas políticas externas e internas que afetam o Canadá. O Canadá. Cara, eu acho que tem uma bela de uma BS, entendeu? Porque é lógico que no parlamento no próprio parlamento do Canadá tem a questão de petições, e se uma petição alcança um certo número de assinaturas, os parlamentares são obrigados a se posicionar sobre ela. Então eles estavam tentando fazer isso, mas se fosse... Cara, eu fico até agora tentando entender o que vai mudar o mundo. É que o Canadá tem essa inocência, tipo, vamos mandar uma mensagem para ele, queremos tirar a cidadania. Você acha realmente que isso vai mudar alguma coisa, cara? Eu sou um cara muito pragmático. Eu não acredito nesse negócio de mandar mensagenzinhas fraquinhas que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar absolutamente em nada, porque qualquer pessoa que entende o mínimo de imigração, como diz o advogado, não é simplesmente porque uma parte da população quer que vão tirar a cidadania do cara. Então, uma não notícia que estão tentando fazer virar notícia, mas tudo bem. Sabe a impressão que eu tenho com isso daí? Que o canadense está tentando, ele está se manifestando, tá caindo na onda do Trump, né? De estar se provocado por isso daí, e não está encontrando alguém no governo que tenha uma resposta à altura para poder sei lá, se posicionar como país em relação a isso, né? Tipo, no México você vê, o presidente do México foi lá e bateu em cima da mesa e mandou o cara no lugar dele. No nosso caso, o Trudeau ficou ali e disse, não, veja só, não é legal o que você está fazendo, a gente não concorda. Mas não vai mudar, porque daqui a pouco as sanções vão vir igual um canhão nesse país. O problema é que, assim, eu acho que o Canadá tem que esperar. Vamos ver o que vai dar. Deixa vir a bomba. Não adianta querer ficar mudando cada minuto que o Trump, que nem ele deu a primeira entrevista dele do gabinete dele, estava assistindo, e aí o secretário de comércio dele, que seria o ministro de Relações Exteriores, chegou e falou, nós vamos ver se o Canadá realmente fez o trabalho dele na questão do fentanil e tal, dos imigrantes, vocês fizeram, e aí vai ficar ao presidente dele implantar ou não. Aí o Trump já falou, não, vai ser muito difícil, já continua entrando muito fentanil, morreu muita gente.
Porque assim, o problema do Trump é o Trudeau. Ele não gosta do Trudeau. Ele não tem dados, ele não tem fatos, ele não tem nada. E o pessoal fica tentando aí acariciar a fera de todos os jeitos. Ele tem que vir, então vai ter uma hora que vai chegar falando, você quer ir pro pau? Vamos pro pau. Chega desse negócio. Você quer ir pra guerra? Vamos pra guerra então. Porque não tem chega de ameaçando. Sabe que ele tá no colégio, os dois moleques brigando, quem cospe aqui primeiro é... E é o que você falou, já o presidente do México falou, mano, você quer fazer? Vamos fazer as coisas, então vamos. Mas enquanto ficar nesse desespero aí que o pessoal entrou no joguinho do Trump, quem tá ganhando é só ele até agora. Isso que é triste, né? O pessoal caindo nessa pegadinha. Pessoas não se deixam cair nessa história. Inclusive, essa semana eu tava na reunião com o meu time e tem um monte de gente dos Estados Unidos também, da França, né? Aí o americano tava falando que, conversando com os amigos dele, ele tava contando que a mulher de um amigo dele disse assim, eu não consigo entender, esse pessoal conseguiu votar no Trump, eu vou começar a assistir a Fox News para ver se eu entendo. Aí ele disse, não faz isso, porque saiu umas matérias aí de gente que começou a assistir a Fox News para tentar entender o Trump, começou a entender demais, eles estão acertando. Eu particularmente assisto Fox News, eu assisto a CNN. E não tem jeito, o Trump, o que se passa no movimento Trump é um movimento de seita, cara, não adianta, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas estão indo cegamente, só que quando começar a vir a consequência no bolso, vai ser que nem, o Trump é que nem a Revolução dos Bichos lá, do livro do óleo, ele é tipo o porco, ele foi lá, falou, gente, ele é um cara que tá nem aí pra ninguém, mas falou, gente, nós vamos mudar isso aqui, vamos colocar o cara pra fora, o fazendeiro, e eu vou mudar a vida de vocês. E o pessoal lá, o cavalo, o galo, todo mundo acreditou, não, realmente, o cara é isso mesmo, e todo mundo sabe o que ele fez, os porcos fizeram o quê? Quem lê o livro, lá, os porcos ficam na casa, começa a ter privilégio, pega os cachorros pra controlar, e não mudou em nada, e, enfim, então é mais ou menos, só que o pessoal entra muito na jogada do Trump e não tem jeito. E os conservadores dizem que Carney está mentindo sobre o seu papel de mudar o escritório da empresa de investimentos para os Estados Unidos. Vamos explicar isso aí direito. Porque o Mark Carney, que ele é candidato à liderança do Partido Liberal do Canadá, ele enfrenta críticas relacionadas à mudança do escritório central do Brookfield Asset Management de Toronto para Nova York, enquanto ele era presidente do conselho. Embora Carney afirme que a decisão formal foi tomada após sua saída da empresa em janeiro, documentos revelam que o conselho aprovou a mudança em outubro de 2024. Essa decisão, segundo o Brookfield Asset Management, visava ampliar a inclusão da empresa em índices de equidade nos Estados Unidos sem impacto operacional no Canadá. Os conservadores acusam Carney de ter mentido sobre o seu papel na mudança, alegando que ele prioriza interesses pessoais e de acionistas em detrimento dos canadenses. Carney possui significativos bens desse Brookfield Asset Management, incluindo ações e opções de estoque. Ele prometeu cumprir as regras de ética da Câmara dos Comuns caso seja eleito. Enquanto isso, o fundo defende a transferência não alterou as operações no Canadá nem o tratamento fiscal dos dividendos. O que acontece é que ele estava nessa empresa, ele fazia parte do conselho, do presidente do conselho, ele era presidente do conselho, na verdade, ele falou, mano, para operacionalizar, vamos para os Estados Unidos, porque economia, finanças, tudo. Só que aí os conservadores falaram, opa, o pessoal já está aproveitando a deixazinha dos Estados Unidos atacando o Canadá, falando, aí, ó, o interesse dele está lá. E quando você entra em política, é isso que acontece, você tem que se defender, sim, de algumas coisas que você fez no passado. E aí o Carney agora está sendo tirado de o mentiroso. O mentiroso. Aquele filme do Jim Carrey, né? E mais LGBTs americanos querem se mudar para o Canadá desde a reeleição do Trump. Em junho de 2023, houve um aumento significativo do número de americanos LGBTQIA+, buscando migrar para o Canadá, especialmente depois da reeleição do Donald Trump e suas políticas mais restritivas em relação à comunidade transgênero. Me perdi. A Rainbow Railroad, uma organização que apoia os grupos LGBT, relatou um aumento de 1.100% nas solicitações de ajuda de americanos desde o início de 2024. Muitas dessas pessoas temem que a sua segurança e direitos, conforme Trump impôs ordens que reconhecem apenas dois sexos biologicamente definidos, e limitam a participação de atletas trans em esportes femininos.
Advogados de imigração canadense têm recebido várias consultas diárias de americanos preocupados. No entanto, cidadãos dos Estados Unidos enfrentam dificuldade para serem reconhecidos como refugiados no Canadá, pois o país é geralmente visto como seguro. Enquanto isso, a equipe do Rainbow Railroad continua a direcionar as pessoas para serviços de imigração que possam auxiliá-las, apesar dos desafios emocionais enfrentados pelos profissionais no atendimento dessas demandas. Cara, o cara chegou com um martelo com muita ignorância e o que eu acho mais duro em toda essa história é que ele acabou a maneira como foi feito isso, ele acabou desumanizando muita gente que trabalhava ali, tipo, inclusive fazendo gente perder o emprego, porque não se encaixava nos critérios de gênero que o governo exige. Então, cara, olha só, eu não sou nenhum fã do Trump, nunca fui, nunca serei. Mas quando eu vejo esses números, eu fico meio curioso de ver o fundamento de tudo isso. Porque quando o cara fala, ele relatou um aumento de 1.100% nas solicitações. Tá, mas qual que era o número antes? Porque se você... Eu já vi dados de quando você vai ver os dados lá, o cara passou de 1 para 2, é lógico que teve 100%, teve 1 a mais. Então tem que tomar muito cuidado com esses dados. 2, segunda coisa... É muito difícil você realmente medir a quantidade de pessoas que deixaram os Estados Unidos, simples que são LGBT e não sei quantas mil letras, por causa do Donald Trump. Porque tem pessoas que deixaram que as pessoas não sabem que são. Agora, você está falando de... Então, é a mesma coisa que o pessoal estava aqui fazendo um monte de reportagem, falando, nossa, todos os snowbirds do Quebec, uma grande maioria, está fugindo da Flórida. Só que quando você vai ver, na verdade, tem gente que está fugindo da Flórida por causa do Trump? Tem, não estou falando que não tem. Porém, não pode se esquecer que o nosso dólar canadense está muito inferior ao dólar americano e é caro hoje para eles morar. Então muitas pessoas estão voltando não só simplesmente por causa do Trump. Tem esse do Trump? Tem, mas tem muita gente que é questão financeira também. Então colocar isso numa pesquisa e separar todos esses é muito difícil. É lógico que os números impressionam. Nossa, 1.100 pessoas estão deixando. E o outro fato também que é explicado ali, o cara vai deixar os Estados Unidos por quê? Por causa do Trump? Você não está num país que se considera como refugiado. Então, qual que é a real intenção dessa pessoa? Então, assim, eu acho que é lógico, faz muito barulho, parece ter uma propaganda, mas usar isso daí para falar, por que o Trump... Eu acho muito um atalho intelectual para usar isso daí. Mas enfim, tem quem faz? Tem, mas do mesmo jeito que eles fizeram as reportagens sobre os snowbirds, muita gente falou, não, eu tô indo, claro, porque eu não gosto do Trump, o Trump tá mudando as coisas, mas só que se você não gosta mesmo do Trump, agora eu quero que essas pessoas façam, você não gosta, mas então você vai chegar lá, você que tem fundo de pensão, você que tem investimento, você vai tirar todos os seus investimentos de fundos americanos? Não vai. Então, quer dizer, você é revolucionário meia boca, né, entendeu? Então não conta. Pra mim, eu pego isso aí com um pouco de 2, 3 pés atrás. Agora sou eu? É você. Sou eu, mano. Putz, caiu em mim essa aqui, mano. Porque o Trump diz que Gretzky apoia que o Canadá continue sendo um país independente. O Wayne Gretzky, lenda do hockey, enfrenta críticas do Canadá devido à sua associação com o ex-presidente Donald Trump. Gretzky, que compareceu à posse de Trump, tem sido alvo de descontentamento, especialmente por parte dos canadenses, devido às ameaças do Trump em relação ao Canadá e comentários sobre o 51º estado. Trump expressou apoio público a Gretzky, destacando seu orgulho em ser canadense e sua amizade. A esposa de Gretzky, Jeanette, revelou que as críticas afetaram emocionalmente o seu marido, enfatizando seu amor pelo Canadá. Bob Orr, que é uma lenda do hockey que jogou no Bruins de Boston, defendeu Gretzky, ressaltando que todos têm direito às suas crenças políticas e religiosas. Durante o torneio, Gretzky foi criticado por não usar o uniforme do Canadá e que exacerbou as reações negativas. Apesar das críticas, Gretzky continua a expressar seu apoio ao Canadá e orgulha-se de suas raízes. Para explicar isso aí, quem não conhece o Gretzky é como se fosse o Pelé do Brasil. O cara... Não, o Pelé não, porque o Pelé, enfim, eu não gosto dele. Mas o Gretzky é como se fosse o Senna do Brasil. Um cara super respeitado, que ele no hockey, ele é o que fez mais pontos, ganhou um monte de... Ele é o cara no esporte nacional aqui. Então, você pega esse cara, só que o que acontece? Ele
como tem direito, ele mora nos Estados Unidos. Não tem nenhum problema nisso, como muitas pessoas moram nos Estados Unidos que estão aqui. E ele foi lá na casa, na Mar-a-Lago, visitar o Trump. Na verdadeira Casa Branca. Na verdade, a Casa Branca. O Trump falou uma vez, dando entrevistas, zoando o Trudeau, falou: o Gretzky seria um bom primeiro-ministro pro Canadá. E aí teve a competição das 4 nações e ele tava lá e todo mundo falou que ele não pôs a camisa do Canadá, que ele parece que tava mais dando apoio pra equipe americana que pra equipe canadiana. Ou seja, sabe esses psicólogos de rede social que ficam tentando entender e interpretar o que o cara fez, pensou e a intenção do cara? Ou seja, o cara tá sendo massacrado. Assim, eu acho horrível o que estão fazendo com o Gretzky. Eu acho assim um baixo nível enorme, porque tudo bem, a gente sabe que o Trump é uma figura que está tentando atacar o Canadá. O Trump, eu acho ele uma figura horrível para a história política geral, e o que ele está fazendo no Canadá é uma falta. Mas até aí, cara, as pessoas atacar o personagem Gretzky porque cara, ele não chegou lá e falou assim: eu não vi ele com o chapéu do MAGA, eu não vi ele gritando que o Canadá tem que ser o 51º estado, eu não vi ele rasgando a camisa do Canadá. Mas não, o pessoal presume, condena em tribunal público e queima o cara. Agora vamos isolar o cara. Então, enfim, um cara que fez muito pelo Canadá, pelo esporte canadense, agora tá aí porque estão falando que ele apoia. Então, enfim, eu acho que isso daí é o reflexo da nossa sociedade que ainda não aprendeu a lidar, principalmente a galera da esquerda, que tipo fala muito de liberdade, de opinião e tudo isso, mas quando sai um pouquinho da linha do que eles gostam, é isso aí que acontece. Enfim, tô com o Gretzky. O problema é dele, ele acredita no que ele quer, ele vota o que ele quer. Ponto. E o cara jogava pra caramba. Eu gosto dele. Seu puxa-saco do Gretzky. Eu gosto dele. Eu não gosto do Trump, mas eu gosto do Gretzky. E ainda no país, o Canadá corre para reavivar laços da Commonwealth com seu relacionamento com os Estados Unidos em terreno instável. A relação entre o Canadá e os Estados Unidos atingiu seu ponto mais baixo em mais de um século, com ameaças constantes do Trump à economia e soberania do canadense. Em resposta, os líderes canadenses estão buscando reforçar laços com países com interesse em comum, tal como a Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, formando uma aliança denominada CANZUK. Que nome bom! Há uma proposta para fortalecer o comércio, integrar as forças militares e promover a mobilidade entre os cidadãos dessas nações para reduzir a dependência dos Estados Unidos. Apesar de conflitos comerciais recentes entre os membros do Commonwealth, incluindo disputas sobre produtos lácteos e negociações comerciais bilaterais interrompidas, o Canadá tem mostrado disposição para explorar essas parcerias. Líderes como Erin O'Toole, do ex-líder conservador, e o Mark Carney, possível candidato à liderança liberal, veem no CANZUK uma oportunidade para diversificar as relações internacionais do Canadá com apoio popular significativo entre os jovens. A implementação da aliança, no entanto, enfrenta desafios devido a interesses concorrentes entre os países envolvidos. Cara, investir na Commonwealth a essa altura do campeonato é sinal de desespero para mim, porque um monte de tipo, no momento onde as relações com a Inglaterra nunca tiveram tão não valorizadas, você vê assim, países como declarando, se tornando repúblicas, se livrando da relação com a coroa. E, cara, a Inglaterra com cada vez sofrendo mais com o atual estado político desse, e o estado econômico. Depois que saiu do Brexit, teve até um repolho que durou mais do que um primeiro-ministro da Inglaterra. Aí o Canadá resolve cutucar o Commonwealth de novo. Assim, eu acho que é válido do ponto de vista de fazer alianças, mas, rapaz, não tinha como investir em alianças um pouco mais amplas, que pudessem fortalecer um pouco mais. Eu acho que o único ponto positivo de toda essa história que eu tô vendo é a gente poder ir para Austrália e Nova Zelândia mais livremente. Mas, cara, a Austrália tem até borboleta venenosa. Vacina. Ai, meu.
E amplia-se a lacuna entre canadenses financeiramente estáveis e aqueles que lutam com dívidas. Segundo o relatório, o número de canadenses endividados está aumentando, com um crescente desequilíbrio entre aqueles que se beneficiam das taxas de juros em queda e aqueles que enfrentam dificuldades devido aos altos custos. Um relatório da Equifax revelou que a dívida total do consumidor atingiu 2,56 trilhões de dólares no último trimestre de 2024, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior. Embora a dívida hipotecária esteja crescendo em seu ritmo mais lento em 23 anos, regiões como moradias mais caras, como Ontário e Colômbia Britânica, registraram pagamentos atrasados mais frequentes. A vice-presidente da análise da Equifax do Canadá, Rebecca Oakes, destacou que indivíduos com hipoteca de taxa fixa estão enfrentando aumentos significativos em seus pagamentos ao renovar. Consultores financeiros aconselham a antecipação de futuros aumentos nas taxas de pagamento para evitar surpresas. Enquanto isso, o agravamento da dívida atinge também os jovens que não possuem imóveis, refletindo a crescente crise de acessibilidade no país. A gente tem falado muito isso, tem que falar aqui no Canadá em geral, que os jovens tá muito difícil para os jovens acessarem o mercado imobiliário. Imagina só, velho. Uma casa no país, a média de uma casa no país é 700 barão. Uhum. O salário médio familiar do país é 65 mil dólares. Quem vai conseguir comprar uma casa, velho? Se bem que no Navut tá sempre aí, né? Gente, você vive, mas não consegue viver. Enfim. A CRTC impõe uma nova taxa ao Google para cobrir o custo da aplicação da Lei de Notícias Online. A partir de 1º de abril, a CRTC vai implementar uma taxa ao Google em relação à aplicação da Lei de Notícias Online, que exige que grandes plataformas paguem por conteúdos jornalísticos. A regra foi finalizada depois de consultas públicas, apesar da oposição do Google, que alegou ser irrazoável impor 100% dos custos a uma única entidade. Em um acordo anunciado recentemente, o Google concordou em pagar anualmente 100 milhões de dólares a organizações de notícias para manter suas reportagens nos resultados de pesquisa, enquanto a Meta optou por bloquear notícias do Canadá para evitar tais pagamentos. Esse movimento reflete uma tendência global de exigir que gigantes digitais compensem a mídia por conteúdos noticiosos. A decisão ocorre em um contexto de tensões comerciais, e a CRTC afirma que a arrecadação é necessária, uma vez que a maior parte das suas operações são financiadas por taxas de empresas que ela regula. Isso, por sinal, eu espero que isso explique as pessoas que mandam mensagem dizendo: pô, tô no Canadá, mas não vejo nada no Instagram de vocês. Cara, hoje nós caímos como produtor de notícias e conteúdo, e como tal, a empresa do Zuckerberg bloqueia nosso conteúdo se você estiver no Canadá. Então, se você quiser ver nosso conteúdo no seu Instagram, você precisa usar uma VPN, você tem que estar conectado em qualquer outro lugar para você poder ver o nosso conteúdo, porque aqui você não consegue ver. Se estiver no Brasil, você consegue ver, mas aqui você não vê nada. Mano, tá complicada a vida. Como foi que eu escutei alguém dizendo que nós estamos em direção a começar a viver a época do tecnofeudalismo. E falando do Trump, velho, ó, eu vou fazer um adendo aqui porque eu tô assistindo aqui o encontro do Zelensky com o Trump. Mano, os caras estão quase saindo no tapa, velho. Mano, eu tô assistindo aqui o Zelensky põe a mão na cara do Trump, o Trump empurra o Zelensky. Os caras estão discutindo feio, mas você vai ver, depois você vê lá, eu tô assistindo live aqui, só pra dar um adendo aí, e você vê o não verbal do Zelensky, tá tipo, o Trump falou um negócio, você já viu esse discurso da Rússia também, mas você não ia ser ninguém se a gente não tivesse mandado as armas. Sei que os dois estão quase aqui pra sair no tapa. Então, assim, se vocês não estão vendo, vejam depois, que vai ser muito interessante. Falando do Trump disse que a tarifa de 25% na maioria dos produtos canadenses entrará em vigor
em 4 de março. O presidente dos Estados Unidos anunciou que vai impor uma tarifa de 25% sobre a maioria dos produtos canadenses a partir do dia 4 de março. Ele justifica a medida alegando que as drogas continuam entrando nos Estados Unidos apesar das iniciativas de controle. Trump destacou que a importação do fentanil é mortal e os Estados Unidos não podem permitir essa situação persista. Em resposta, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, declarou que o Canadá retaliará com tarifas sobre 150 bilhões de dólares em produtos americanos caso as tarifas ameaçadas sejam implementadas. Apesar das alegações de Trump, dados mostram que há queda significativa nas apreensões de fentanil na fronteira com o Canadá. O governo canadense reforçou suas medidas de segurança fronteiriça, incluindo a nomeação de um czar do fentanil. O Canadá também registrou progresso no combate às drogas no país, com várias apreensões e prisões. A situação continua tensa com as negociações em andamento sobre o comércio de segurança entre os dois países. Então todo mundo de olho, porque dia 4 é quando na semana que vem? É terça? Terça-feira. Terça-feira que vem, exatamente. Então, terça-feira que vem vai ser um dia que vai todo mundo ficar esperar o que vai acontecer. Ele vai ou não vai? Enquanto você está tretando aqui com o Zelensky. E ele, de novo, o Trudeau fechou a proposta do NDP para barrar o Trump na cúpula do G7. Os líderes do G7 vão se reunir em junho, em Alberta, depois da esperada renúncia do primeiro-ministro Justin Trudeau. Embora, entretanto, porém, contudo, não será mais o primeiro-ministro, o Trudeau não vai ser mais o primeiro-ministro quando os líderes mundiais chegarem. E ele rejeitou a proposta do líder do NDP, o Jagmeet Singh, de impedir que o Trump participe do encontro. O Trudeau classificou a ideia como fácil e criticou declarações políticas chocantes, afirmando que isso não é uma forma responsável de governar. O Singh questionou o convite ao Trump, alegando que ele ameaça a soberania do Canadá e a estabilidade mundial. Em resposta, o Trudeau destacou que os comentários de Singh são irresponsáveis. Embora as críticas do Singh não tenham agradado aos liberais, eles ganharam apoio em parte da população. Numa petição, que a gente já falou, promovida pelo deputado Charlie Angus, já acumulou mais de 230 mil assinaturas. E, além disso, o Angus também apoia outra petição de tirar a cidadania do Musk. Cara, eu tenho que concordar com o Trudeau. Assim, eu acho que a postura dele foi correta. O Singh tá querendo sangue e o Trudeau resolveu agir como um líder, como um líder pela primeira vez. E disse assim, velho, não é assim que você... Não é começando a entrar no jogo do cara que você vai resolver essas coisas. Então, exatamente. O Jagmeet Singh, cara, pra resumir, ele tá aquele cara, tipo... Sabe quando, tipo assim, todo mundo... Você tá na festa, entendeu? Aí todo mundo já comeu, você tá naquele churrascão mesmo, aí tinha picanha, mano, tinha maminha, tinha leitão, aquele churrascão pá mesmo, sabe? Aquele churrascão que você come só coisa boa. Aí sabe aquela salsicha, mano, cozida por hot dog, tá lá no fundo lá? Que ninguém quer. Aí ele é aquela salsicha gritando, eu aqui, ó, eu aqui. Ninguém escuta mais, Jagmeet Singh. Você perdeu toda a credibilidade política que você tinha quando você assinou o contrato, o casamento de ocasião com o Trudeau. Você apoiou toda. Agora tá querendo não, porque vamos pegar o Tesla, porque vamos falar pro cara. Você imagina. Cara, no estado atual que está a coisa, que a gente tem um maluquinho laranja lá fazendo as coisas, todo mundo tentando levar as coisas, tentando manter a política no nível da diplomacia, enquanto o maluquinho laranja quer acabar com tudo. Vamos chegar agora a jogar o joguinho. Não, agora eu não convido ele. Tá na minha casa, você não vem, meu. Você não vai entrar. Mano, Jagmeet Singh, eu quero ver, já te falei. Uma das coisas, acho que eu quero ver mais o resultado do Jagmeet Singh nas eleições do que o do Trudeau, velho. Cara, eu sinto que o NDP vai levar uma surra. Nossa. Nossa, tá parecendo mesmo. Vai ficar chato pra ele. Os números não estão nada a favor pro NDP. O Bloco B4 tá ganhando mais prestígio do que o NDP, velho. Por sinal, o Bloco B4 tem mais representatividade do que o NDP no Congresso, mas enfim. Ai, que situação, que quadra da história estamos. E para fechar as notícias dessas federais, o czar do fentanil do Canadá viu uma reação muito positiva em relação a Washington. Kevin Brosseau,
que é o responsável pelo controle do fentanil no Canadá, teve em Washington para evidenciar as ações do governo federal canadense em relação à segurança da fronteira com os Estados Unidos. Seu papel é servir como ponto de contato central para discutir preocupações sobre a circulação do fentanil entre o Canadá e os Estados Unidos. Acompanhado por outras autoridades canadenses, o Brousseau buscou garantir que não haja lacunas de informações sobre os esforços canadenses no combate ao tráfico da droga. Apesar do Trump ter imposto uma tarifa de 25% sobre bens canadenses, alegando que as drogas ainda atravessam a fronteira, dados recentes mostram uma significativa redução de 97% das apreensões de fentanil em janeiro. Mesmo com menos de 1% do fentanil nos Estados Unidos vindo do Canadá, o governo canadense respondeu às preocupações americanas. A senadora Amy Klobuchar elogiou Brousseau, expressando que o Canadá atende suas expectativas no combate ao problema do fentanil, destacando a importância da colaboração entre os dois países. Cara, assim, independente do que o Trump está exigindo, que ele está exigindo que o Canadá se comporte de uma determinada maneira, eu acho que eu tiro o chapéu para a atitude do governo canadense de mostrar que está fazendo seu trabalho no combate à invasão do fentanil. Então, não teria que ser nada demais, honestamente. Isso daqui é, tipo assim, tá fazendo mais do que obrigação, né? Que é apresentar dados. Ele foi lá e resolveu fazer essa viagem aos Estados Unidos como forma de boa vizinhança, para mostrar para esse cara que as coisas aqui são feitas. Mas, parabéns. Eu tenho que elogiar os esforços canadenses. Por mais que o Trump queira levar a geopolítica para a questão de Big Brother Brasil, Big Brother não sei o que, ter aprendiz, tem que se manter de novo no lado diplomático. Tem que continuar jogando a carta da diplomacia, mostrar que uma hora vocês vão ver, não, quem é o tonto é ele, entendeu? Inclusive eu tô assistindo aqui o encontro dos dois. Cara, eu acho que vão falar amanhã durante o fim de semana vai ser o assunto sobre isso, mas nunca se viu dois líderes de estado, os caras quase saíram no tapa na frente dos repórteres, dos jornalistas, cara. Foi uma coisa que eu nunca vi isso na minha vida. É lógico que entre as quatro paredes eles devem ter os problemas deles, vários dossiês, mas do jeito que foi, eu convido a vocês que não assistam o Trump e o Zelensky um do lado do outro, cara. Foi uma coisa assim, cara, nível Trump. Nada me surpreende do Trump, mas foi nível Trump, velho. Eu preciso ver agora. Agora eu tô curioso. E a gente fecha. Curiosidade, você sabia que czar vem de César? César. César, depois que atravessou o Rubicon, mano, ele mudou o mundo, velho. Então é isso aí, né? A gente fecha agora nossas notícias federais e a gente segue para o nosso próximo bloco de notícias com as províncias, começando por British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. E já volta. British Columbia. Então, BC, né? Em BC. A primeira notícia é que menos residentes da província estão viajando para o sul, no estado de Washington. A diminuição significativa de canadenses cruzando a fronteira de British Columbia para os Estados Unidos, especialmente durante o fim de semana prolongado do Family Day, é atribuída à desvalorização do dólar canadense e às tensões políticas crescentes entre os dois países, impactando negativamente as economias das cidades de fronteira nos Estados Unidos que dependem do turismo canadense. De novo, notícia Capitão Óbvios, a gente está... o nosso dólar não está valendo grande coisa. Então, e outra coisa se ressaltar também é que as coisas estão ficando mais caras nos Estados Unidos também. Meu amigo estava falando da questão dos ovos lá, que você compra uma dúzia de ovos a $20. Ele falou, caraca! Mas e não são só os ovos, está mais caro, tem muita coisa cara. Então, como é que é? Alarmismo à parte, o bolso pesa muito, né? Com certeza.
E ainda na British Columbia, um terremoto de magnitude 4.7 na Colômbia Britânica é um lembrete a ser preparado, dizem os especialistas. Especialistas e autoridades alertam que o terremoto de magnitude 4.7 ocorrido na costa de British Columbia na última sexta-feira serve como um lembrete da importância de se preparar adequadamente para terremotos, destacando a necessidade de kits de emergência e planos domiciliares, que nem o pessoal que é o Massari do Japão sabe que isso daí faz parte do dia a dia. Todo mundo sabe o que fazer se acontece um terremoto. A gente aqui não tem a menor ideia. Eu, pelo menos, não tenho a menor ideia. Só fora de falar assim, fica embaixo de uma porta onde tem um não sei o quê. Mas, mano, o pânico vai ser generalizado. Você tem plano de escape da sua casa? Tenho, mano, lógico. Claro, cara, é bombeiro, né? Que pergunta estúpida minha, cara. Mano. Mas sabe que é um negócio que eu descobri que muita gente não tem, nem considera isso? Cara, tem lugar que dá pra ter, tem lugar que só tem uma porta só, velho. Quer dizer, caso der uma porta pra entrar, mas é pra sair, cara. Se der uma merda, meu irmão, é bom ter um ferrinho pra quebrar a janelinha. Vou até deixar como dica aqui, antes de chegar no final do programa, se vocês tiverem oportunidade de ir no departamento de bombeiro, na estação de bombeiro, na caserna de bombeiro mais próximo da sua casa, vão lá visitar. Conversem com o pessoal e dizem assim, eu queria umas dicas de como preparar a minha casa no caso de incêndio, preparo, que é bem legal. Eu nunca fiz isso, mas eu conversei com um cara numa dessas feiras que tem, e o cara tava falando sobre isso e ele disse que é um lugar aberto pro público. Então, cara, então colocar na minha lista, vou fazer isso daí só para conhecer. E ainda em BC, o líder da oposição quer atingir os Estados Unidos com impostos sobre o carbono nos embarques de carvão. John Rustad, líder do Partido Conservador de British Columbia, propôs um imposto sobre o carvão térmico dos Estados Unidos exportado por portos da província, como estratégia para pressionar o governo americano a não impor tarifas sobre a madeira serrada canadense, apesar de a ideia ser controversa devido a desafios regulatórios e ter sido anteriormente rejeitada. Alguém tentando ressuscitar um cavalo morto. E um professor da British Columbia foi colocado de licença depois de usar a palavra N na presença de alunos negros. Um professor de uma escola da Prince Georgetown, British Columbia, foi afastado após usar repetidamente a expressão racista na presença de estudantes negros. Incidente que foi filmado por um dos alunos e desencadeou uma investigação pelo distrito escolar, destacando desafios contínuos no combate ao racismo sistêmico na educação social. Depende muito do contexto. Se o cara usou nigger dentro de um contexto educativo, escolar, é uma coisa assim, porque tem que tomar muito cuidado com essa ultra sensibilidade exacerbada que ninguém. Se o cara estiver apresentando um trabalho, se estiver apresentando um livro que fala nigger, o cara tem que ler. A palavra N. Cara, eu odeio isso, entendeu? Eu odeio isso. Se o cara estiver usando de maneira pejorativa, se não estiver usando para praticar o racismo, que é um crime, é uma coisa. Agora, se você estiver lá no quadro, porque já aconteceu numa escola em Ottawa, a professora estava lá explicando, pronto, não, a pessoa não pode falar nigger. Porque ela falou... Mano, paremos, respiremos e seguemos. Mas é uma situação... Eu acho que não tem sequer um impacto parecido no que a gente tem no português, né? Assim, você fala nigger, assim, chega a ser... Eu acho que a conotação já chega a ser pejorativa para muita gente, né? Eu acho que talvez o mais próximo que a gente tem no português é quando a gente chama de crioulo, né, cara? E outras, assim... Acho que foi uma palavra pesada, uma palavra que... Só que, assim... De novo, você tá no Canadá, brother. Você tá no Canadá, entendeu? Vamos relevar. Se você estivesse nos Estados Unidos, a gente sabe que o racismo nos Estados Unidos, mano, é completamente diferente do racismo no Canadá. Cara, lá, pra quem nunca estudou, nunca leu a época da reconstrução, Jim Crow, eu estudei muito sobre isso. Cara, e quanto mais eu leio sobre isso, mais eu vejo que o canadense não tem o que os sensíveis aí, que tem a resiliência emocional sensível, não tem a menor noção. Os negros aqui do cara, o cara fala a palavrinha. Cara, nos Estados Unidos, cara, o negócio foi
pior, foi muito pior do que feio. Então não dá para comparar. Aqui no Canadá não dá para se comparar, não dá para querer fazer uma comparação. Então não vem com essa ideia não. E no Brasil também a coisa é muito pior, porque o Brasil viveu por muitos anos numa utopia de que o Brasil era um país intercultural, multicultural, que não existia racismo. E isso depois revelou os problemas muitos anos. Mas esse é outro detalhe, se eu começar a entrar aqui, eu vou ir muito longe. Mas vamos para Alberta. Antes de ir para Alberta, eu queria levar um negócio. Eu vou até deixar como dica, porque eu li esse livrinho enquanto tava lá no Toronto essa semana. Sabia que existiu o Ku Klux Klan no Canadá, velho? Existiu o Ku Klux Klan no Canadá. E eu falei, os caras saíam a menos 20 graus pra ficar tocando fogo em cruz, velho. Pelo amor de Deus. Só que não vingou aqui. Aqui os caras falam, esses caras não serve pra ser racista. Nem pra ser racista, sério. Canadá é gente do bem, mano. Não pega isso. Alberta, the Wild Rose Country. Então, chegamos em Alberta. E a primeira notícia de Alberta não podia ser outra, porque a gente só fala nisso essa altura do campeonato, né? Porque o Trump diz que quer construir um oleoduto Keystone XL agora. O Trump manifestou seu interesse em ressuscitar o polêmico projeto do oleoduto do Keystone XL, previamente bloqueado e cancelado por administrações anteriores, mas enfrenta desafios devido à falta de interesse das empresas em liderar o projeto e ameaças de tarifas sobre produtos energéticos canadenses. Anteriores não, foi o próprio Trudeau que bloqueou esse projeto. Continua. Não, quer que liga, mano. Eu quero o meu bagulho agora. Me dá. Quero... Drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Isso mesmo. E o Conselho de Calgary aprova a estratégia de instalações de recreação que pode custar até 6 bilhões de dólares em 25 anos. O Conselho Municipal de Calgary aprovou o Game Plan, uma nova estratégia de reestruturação das instalações recreativas que prevê um investimento de até 6 bilhões de dólares ao longo de 25 anos, visando melhorar a qualidade de vida, aumentar a disponibilidade de atividades como aulas de natação e garantir que a maioria dos moradores estejam próximas de instalações aquáticas, abordando o subinvestimento e as instalações envelhecidas. Good vibe. Gostei. Good vibe. E essa aqui é interessante, porque as mudanças nos limites entre Alberta e British Columbia seriam mais fáceis de acordo com o projeto de lei proposto. O governo de Alberta está buscando alterações na legislação para simplificar o processo de ajuste da fronteira com British Columbia e evitar a necessidade de referendos para mudanças menores, enquanto também propõe limitar o mandato do Escritório Defensor da Criança e do Jovem, restringindo a sua capacidade de relatar mortes de jovens com mais de 20 anos ou mais envolvidos no sistema de intervenção. Só que tem essa história que eles têm um problema para definir onde acaba a porra das províncias, né, velho? Mas sabe quem vai resolver isso aí, né? Não. Trump, mano. Eu vou redesenhar as linhas aí. O Canadá é meu. Eu vou redesenhar. Eu vou falar onde começa e onde termina. Eu vou desenhar e vou resolver isso. Ele faz um cara de negócio, né? Ele faz os deal, faz um super deal. Diz que a partir de agora não existe mais província de Alberta, que é Oillands. Saskatchewan, land of living skies. Saskatchewan, vamos lá para Saskatchewan, porque os snowbirds que estão vendendo as casas de férias no Arizona dizem que não podem mais viver na América de Trump. Dale Bolton decidiu vender sua casa de férias no Arizona, que está na família há 45 anos devido à insatisfação com o governo de Donald Trump e as tensões políticas entre Canadá e Estados Unidos, refletindo uma tendência crescente entre canadenses que estão se desfazendo de propriedades nos Estados Unidos. Não discuto, não duvido e não julgo os valores do nosso amigo Bolton. Mas agora eu quero falar uma coisa para você. Se você tem uma casa lá nos Estados Unidos e você está vendendo, você vai ganhar. Quando você trouxer para cá o dinheirinho, você vai ter uma graninha boa, tá? Agora, se você ficar na sua casa pagando os custos e vivendo lá nos Estados Unidos, você vai ter uma despesa maior, entendeu? Os números não mentem. Pois é. Sem contar que seus filhos e netos vão te odiar, porque passar o resto das férias em Saskatchewan, cara, perder o calorzinho do Arizona, isso aí. Esquenta a cabeça. Cada um, né? Friendly, Manitoba, esse lugar amigável.
Então, em Manitoba, o turismo da província recebeu um impulso de 1,85 milhão de dólares. A Rosé Beach House, em Winnipeg, é uma das nove organizações beneficiadas com recursos do Programa de Crescimento do Turismo do Canadá, recebendo 350 mil dólares para expandir suas instalações, que é parte do investimento de 1,85 milhões para Manitoba, para fomentar o turismo e impulsionar a economia local. Agora sim me convenceu aí a Manitoba. Nossa, se alguma coisa estava me parando, era o investimento na Rosé Beach House. Agora eu vou. Não sei nem onde é. Agora, mas vai ter outra notícia que vai te... Agora que você vai mesmo para essa notícia, ó, porque o principal médico de Manitoba pede que as pessoas tomem a vacina contra a gripe em meio ao aumento tardio dos casos de gripe. O caso de influenza A estão aumentando em Manitoba, colocando pressão sobre os serviços de saúde, enquanto as taxas de vacinação permanecem baixas, o que levou o principal médico de saúde pública do estado a recomendar que a população se vacine para mitigar o impacto das hospitalizações. Então, acho que mudei de ideia. Vou ficar por aqui. Yellow Hotel. Buffy Sainte-Marie foi removida da exposição do Museu Canadense de Direitos Humanos. A Buffy Sainte-Marie foi removida dessa exposição devido a questionamentos sobre suas alegações de identidade indígena, depois de uma investigação revelar que a sua ascendência indígena pode ter sido falsamente representada, levando também à revogação da sua ordem no Canadá. Como a gente falou semana passada, a coisa só continua a ir morro abaixo para Buffy Sainte-Marie. Isso daí não tem mais. Tá um trem, é um caminhão na ladeira sem breque. Só descendo. E a primeira província de Manitoba que fecha um acordo de farmácia com o governo federal. O ministro da Saúde, Mark Holland, anunciou que Manitoba é a primeira província a assinar um acordo de Pharmacare com o governo federal, garantindo 219 milhões de dólares em 4 anos para a cobertura universal de medicamentos para diabetes, contraceptivos e outros suprimentos médicos, com um plano de implementação previsto para junho. Aí, ó, velocidade máxima aí o bagulho. Fogo no cu. É isso aí. Muito bom. E assim a gente fecha nossas notícias das Prairies e a gente segue para Ontário e Quebec. Já volto. Ontario, a place to grow. Estamos de volta na Fordlândia, nos próximos 4 anos novamente, não sei esse gorducho, enfim, primeira notícia de Ontário, as escolas pós-secundárias estão cortando programas em toda a província. Durante a campanha eleitoral, cortes significativos em programas de faculdades e Universidade de Ontário, impulsionado por restrições orçamentárias e mudanças na política de estudantes internacionais, tem gerado preocupações devido à ausência de soluções eficazes dos líderes partidários para enfrentar a crise no financiamento do ensino superior. Agora eu quero ver o Ford resolvendo esse pepino, porque estava recebendo dinheiro à torta e à direita, explorando indiano e chinês para vir estudar em Universidade do Canadá. Acabou a mamata, as universidades estão com débito, não estão conseguindo mais fazer grana. E agora, senhor Ford? Me resolve essa. E 2 passageiros eles processam após queda de avião da Delta em Toronto. 2 pessoas estão processando a Delta Airlines em sua subsidiária Endeavour Air por negligência após um acidente de avião no aeroporto Pearson, em Toronto, onde os passageiros sofreram lesões e buscam compensação por danos físicos e emocionais enquanto a investigação continua. Para quem não lembra, foi o avião que deu aquela capotada lá e os caras para tentar já ofereceram 30 mil, mas o negócio vai ficar pior que eu achei. Então já está começando aí os advogados a fazerem o seu papel aí. Eu estava em Toronto essa semana, né? Então foi inevitável para mim vendo que eu vi um teco-teco, né? Daqui para Toronto só vi um teco-teco. E a hora que ele desceu naquele aeroporto em cima do lago lá, velho, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, desce de direito, não vira.
E ainda em Ontário, enquanto o Trump reclama do Canadá, os dados mostram que a maioria das armas de crime apreendidas em GTA vem dos Estados Unidos. Os dados mostram que a maioria das armas de fogo usadas em crimes no Canadá são provenientes dos Estados Unidos, com um aumento significativo nas apreensões recentes, preocupando autoridades locais devido ao impacto na segurança pública. Está mais uma do Capitão Óbvio. Faz anos que a gente fala nesse programa sobre como a nossa fronteira é um buraco mais furado que queijo. Os caras passam até com drone, com um sacola de mercado carregando as coisas e chega aqui. Tá documentado, minhas pessoas. Enfim. Se você gosta de fazer uma corridinha, por que não no gelo, no canal Rideau Skateway de Ottawa? O Rideau Canal Skateway, tradicionalmente conhecido por ser um local para patinação em Ottawa, agora também atrai corredores, graças à introdução de uma faixa designada para caminhadas e corridas, criando um espaço seguro e de baixo impacto para treinos durante o inverno. Eu não gosto de correr no inverno, então para mim não adianta nada. Mas é bacaninha, velho. Você vê as fotos lá, eles separaram um pedaço do Rideau pra galera ficar correndo, velho. Correr em cima do gelo lá. Né? A foto é bonita, cara. Trabalhadores votam pelo fim da greve histórica de 10 meses na usina nuclear de Kanata. Em Kanata, Ontário, aqui no meu quintal, trabalhadores da Best Teratronics, representados pela Unifor, encerraram uma greve de quase 10 meses após ratificarem um novo contrato que garante aumentos salariais anuais após um impasse com o proprietário multimilionário da empresa. Cara, eu lembro, onde eu trabalho, fica exatamente na frente onde os caras ficam fazendo greve. Eles ficam ali, velho, sentados lá com aquelas bandeirinhas vermelhas da União. E lá estão lá mais de mês. Mas parabéns, é isso aí. O povo unido jamais será vencido. E o Doug Ford, ele pondera sobre fazer os americanos pagarem mais pela eletricidade de Ontário em meio à ameaça tarifária. Doug Ford, que é o líder do Partido Progressista Conservador, usou a ameaça de tarifas dos Estados Unidos para enfatizar a importância da estabilidade econômica de Ontário em sua campanha eleitoral, enquanto líderes dos outros partidos destacaram suas visões sobre diversificação econômica e parcerias comerciais. Interessante. Claro. E a Ontário vai aumentar a taxa da cerveja. Agora sim o mundo acabou. Chega. Doug Ford anunciou que ia eliminar as leis de preço mínimo para bebidas alcoólicas de Ontário se fosse reeleito, enquanto a LCBO revelou um aumento de 4,4% na taxa sobre a cerveja, o que encareceria os preços. Uma medida criticada por produtores locais e que ocorre poucos dias antes das eleições provinciais. Isso aí, galera. O mesmo cara que estava prometendo cerveja a $1 disse que acabou a mamata. Agora tem que pagar para encher a cara. Encher a cara, mano. Quem gosta de encher a cara. E a família Doug Ford? Mano, essa família é só novidade, mano. Tinha o irmão dele que gostava na pedrinha. Agora o genro de Doug Ford enfrenta acusações de má conduta do Serviço de Polícia de Toronto. Ernest Dale Ains, marido de Christian Ford Ains e genro do líder do Partido Conservador de Ontário, Doug Ford, enfrenta várias acusações de má conduta policial em decorrência de alegações de compartilhar informações confidenciais da polícia e criticar a liderança da polícia de Toronto, enquanto sua esposa defende a contratação de um advogado independente devido a preocupações com imparcialidades associadas à sua afiliação política. O cara, mano, sou o genro do cara, o cara é meu genro, mano. Cara, meu genro, eu faço o que eu quiser, velho. Eu fio dedo na cara. Sabe o que você tá falando? Sabe o que você tá falando? É um rapaz muito. Sim. O pessoal do jurídico disse pra não falar muito. Não ficar falando. E a última de Ontário, os casos de sarampo quase duplicaram em Ontário nas últimas 2 semanas, superando em muito o total da última década. Ontário enfrenta o maior surto de sarampo em quase 30 anos, com 78 novos casos identificados em 2 semanas, principalmente entre pessoas não vacinadas, o que tem preocupado as autoridades de saúde, que destacam a importância da vacinação para conter a propagação do vírus, já que o sarampo, uma doença altamente contagiosa, voltou a emergir no Canadá devido a quedas na taxa de imunização. Bravo para todo mundo. Parabéns aos envolvidos, é o que eu posso dizer. Quebec City, je me souviens.
Chegamos lá, Pé. Opa, Quebec City, mano. Você tá ligado? Quando chega no Quebec, mano, você tá ligado que Quebec é outro nível, né, mano? Já te falei, mano. Quebec é outro nível. Eu vi, você me mandou as notícias na semana. Depois a gente vai continuar. Eu começo no Quebec? Claro. Porque o metrô de Montreal luta para lidar com a crescente crise dos sem-tetos. Desde a pandemia, a segurança no sistema de metrô de Montreal tem sido uma preocupação crescente, pois muitas pessoas em situação de rua buscam abrigo temporário nas estações devido à falta de espaço nos abrigos, enquanto os relatos de uso de drogas e incidentes de comportamento problemático aumentaram significativamente, levando as autoridades a destacar a necessidade urgente de soluções habitacionais permanentes. Eu não pego o metrô, eu pego só o REM quando eu vou trabalhar, eu vou uma vez por semana em Montreal, quando eu vou. E o metrô realmente piorou muito. A gente tem visto que as pessoas sem domicílio fixos, eles vão pro metrô, principalmente no inverno. Fica um cheiro horrível de urina, fica aqueles malucos andando lá. Cara, o metrô não é um abrigo, cara. Isso tem que ficar claro. O metrô não é um abrigo, entendeu? Não é feito para isso. Então, as pessoas que a gente sabe que é difícil, que tem muita dificuldade, a gente sabe tudo isso. Mas o metrô não é o lugar para essas pessoas, não é. Porque você nunca sabe o que pode acontecer, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que essas pessoas podem fazer no momento que eles falam em um momento de estresse, estão descontrolados. Então, muito perigoso tem sido aí o comportamento das pessoas no metrô. O pessoal de lá mesmo fizeram uma reportagem sobre o pessoal que trabalha no metrô. É um perigo para os caras, porque às vezes o cara queria atacar. Uma vez mostrou no vídeo, o cara tiveram que parar o metrô porque o doido entrou na linha, foi usar a droga dele lá dentro do túnel, tem que tirar o cara. Quando o cara voltou, ainda ameaçando de espetar os caras com a seringa. Então virou coisa de maluco mesmo. Que quadro da história. E eles vieram para o Canadá para escapar da instabilidade política no Irã. E agora o Quebec está negando cobertura de saúde. Somaye Ahmadseddine se mudou do Irã para o Quebec com a sua filha e enfrenta dificuldades para acessar assistência médica pública devido à inelegibilidade do cartão de saúde provincial para portadores de permissão de trabalho aberta. Uma situação considerada discriminatória, especialmente em comparação com residentes em outras províncias canadenses, que têm maior acesso a cuidar de saúde. Sabia que o Quebec tem essa parada, assim, que você tem visto trabalho, você não tem acesso ao Carte Soleil? Não tem não. Olha só. Por isso, façam bem suas pesquisas, porque o pessoal chega aqui, não, porque se eu fizer assim, eu chego certo. Não é bem assim não, viu? E o ministro... Não, vai lá. Que duro, né, cara? Tá louco. Que fase. E o ministro dos Transportes do Quebec, ele inicia uma investigação interna no nosso SACLIC, que é o nosso Detran Ultra Super Hiper Hyper Technologic Advanced, após a publicação do relatório crítico do Auditor-Geral do Quebec sobre as falhas da plataforma SACLIC, o governo do Quebec iniciou novas investigações sobre os problemas durante a sua criação e implantação, destacando deficiências financeiras e transparências, enquanto partidos de oposição pedem um inquérito público sobre a responsabilidade dos ministros envolvidos. O que está acontecendo? A gente vai falar depois, tem uma informação sobre isso, sobre o resultado, mas a SACLIC eles fizeram assim, vamos modernizar o Detran, vamos fazer tudo informatizado. Aí quando os caras fizeram, falaram assim, não, mas quando vai implantar, vamos deixar 3 semanas fechado, ninguém usa, mas quando voltar vai estar bom. Quando voltou tava uma bosta, as pessoas ficaram na rua gelando lá no inverno, e nada funcionava. O cara que tinha pagado a carteira dele era paga pela polícia, tomava multa porque não tinha pago, ele falou que no sistema tinha pago. Tava uma zona geral e os custos aumentaram estratosfericamente. E, como sempre, ninguém é responsável de nada, ninguém sabe nada, então a oposição quer uma investigação pública do negócio, mas só que a CAC não quer, porque você investigação pública diz o que é a atenção da mídia, diz que pode já ir muita merdinha no ventilador, e a gente está há 1 ano e meio mais ou menos das eleições, porque as eleições são em outubro do ano que vem, e se for uma investigação curta, tudo bem, mas se for uma investigação longa, vai só minando a já fraca credibilidade da CAC. Então a casa está caindo, está todo mundo de olho no super, ultra, hiper ministro da Cybersécurité, Henrique Kerr, mas a gente vai falar dele numa notícia mais pra frente. E olha só que coisa inusitada. Porque Montreal está abrindo oficialmente o seu próprio escritório em francês. A cidade de Montreal está destinando $325 mil para a criação do Bureau de la Langue Française, um novo escritório que irá promover e proteger
a língua francesa na cidade, apoiando a aplicação da lei linguística de Quebec e recomendando maneiras de integrar a cultura e a língua francesa entre os recém-chegados. Tá sobrando budget, né, dona Valérie? É isso mesmo, né? É isso aí, Montreal. Todo mundo entrando na moda. Vamos falar francês aqui, vamos falar francês. O governo do Quebec promete ajudar as empresas afetadas pelas tarifas. O primeiro-ministro do Quebec, François Legault, ele enfrenta desafios econômicos devido ao déficit histórico da província e a ameaça de tarifas dos Estados Unidos, o que requer medidas econômicas cuidadosas para mitigar o impacto, incluindo a possibilidade de empréstimos de curto prazo e requalificação de trabalhadores. Só que as empresas já falaram, depois do que aconteceu na Covid, a gente não quer empréstimo, porque o cara vai se afundar, não vai conseguir pagar e vai falir. Então eles querem uma resposta mais robusta, uma coisa mais inteligente do que se não, nós vamos fazer um empréstimo aí para vocês e depois vocês pagam. Isso aí eles não querem, porque a gente já viu que durante a pandemia não deu nada certo. Enfim, sou eu, né? Henri Claire renunciou ao cargo de ministro responsável por tecnologia digital em meio ao desastre do SACLIC. Então, o Henri Claire renunciou no cargo de ministro responsável por cibersegurança e tecnologia digital do Quebec depois de críticas sobre sua gestão na plataforma, que ultrapassou o orçamento e apresentou falhas, mas ele continuará como deputado de La Pelletrie. E aí, descasca. Esse cara, velho, o Rick Kerr, velho, ele é uma das pessoas dos ministros mais incompetentes que existe na face da terra do Quebec. Porque o Quebec é um mundo, né, mano? Tá ligado? Por isso que eu falo na face da terra, porque nós somos diferentes. Então, o que acontece? Ele só tá no cargo mesmo porque ele é um amigo de primeira hora do Legault. Desde que o Legault, ele fazia parte de um partido que chamava ADQ. E aí acabou o ADQ, eles se fusionaram com a CAQ, ele foi com o Legault. E quando ele tava na oposição, ele era o cara, porque eu vou resolver todos os problemas, todas as crises na informática. E só que o problema é que o cara tem um cursinho do CEGEP de informática, entendeu? E ele falava que ele era o xerife da informática, que ele ia resolver todos os negócios dos contratos. Só que o currículo dele já vem lá de trás, porque teve uma época que ele tentou ser chefe do ADQ antes de falir, e ele mentiu que tinha um curso de universidade e ele não tinha. Já começou lá, não, tudo bem, alguém errou, colocaram, digitaram ali errado, tudo bem, vai. Aí depois fala, tudo bem, vai, Rick, você mentiu no seu CVzinho aí, beleza. Aí depois que aconteceu, ele entrou na CAQ. Aí ele chegou e falou, não, mano, porque pode deixar que quando a gente estiver no poder aí, a gente vai mostrar que é o que é as paradas, nós vamos fazer o terceiro link lá, vamos fazer o terceiro, vamos construir a ponte. Aí ele chegou e falou assim, mano, ele falou assim, mano, a CAQ vai fazer o terceiro link, mano, a CAQ vai fazer. Eu juro pelo meu sangue, ele falou, se não fizer... Ele falou isso, tem gravado o esperto. Se não fizer, eu coloco o meu posto em risco. Aí quando a CAQ anunciou que não ia fazer mais, não foi bem isso que eu quis dizer, entendeu? Então, na verdade, aí isso tudo, você vê como que quando o cara é amigo, é amigo. Teve uma outra vez também que ele tava... Na semana das eleições de 2018, aí um prefeito do município lá perto dele lá, fez um empréstimo pessoal pra ele de 55 pau. Fez um empréstimo pra mulher dele. Aí o cara falou, mano, mas como você pode confirmar que isso aí tá um antigo chefe do gabinete que fez um empréstimo pra sua ex-mulher? Aí ele, não, porque isso tinha sido em 2017. Ou seja, o comissário da ética e tal foi lá e culpou o cara. Aí o cara, não contente, tacaram o cara como ministro da cibersegurança e responsável da SACLIC. O que deu? De novo deu problema, aí os caras começaram a pressão, e ele falou, não, eu não sabia, porque eles mentiram pra mim, eu não tinha informação. Mas a pressão foi muito, o Trudeau, então não é que ele foi mandado embora, o Legault falou assim, mano, você já tá queimando meu filme, você já tá... Aí ele chegou ontem e falou, não, o Pedro posso ir, eu não quero mais ser ministro, porque eu tô uma distração pro meu governo, e enfim, arrancaram esse cara daí. Só que a coisa, o Rick Kerr é só tudo bem que ele... É um embaraçando, é um problema pro partido, mas só que a oposição não vai largar. O pessoal quer entender o que aconteceu, por que passou tanto do custo e por que ficou tão caro assim. E aqui não é o Brasil, mano. Então o Henrique Kerr caiu e a casa vai continuar caindo pro partido dele. Ai. Tá lá.
A travessia da fronteira do Quebec vai receber uma reforma de 100 milhões de dólares para melhorar o fluxo de tráfego e a segurança. A travessia da fronteira de Saint-Bernard-la-Colle, em Quebec, passará por uma renovação significativa nos próximos 3 anos para melhorar a segurança do fluxo de tráfego e modernizar os sistemas tecnológicos sem impactar o tráfego nas temporadas de pico, com um projeto de 100 milhões de dólares liderado pela Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá. E agora, mano, agora começa o Quebec City, mano. Eu mandei até mostrei pro Massaro, velho. Cadê? Opa, tá aqui. Eu mandei pro Massaro porque no Quebec não é brincadeira. O que aconteceu, mano? Eu vou resumir a história. Você tá lá, o cara é a mulher dele. A mulher dele tá dirigindo. Aí os caras foram pra um ortodontista em Montreal. Cara, quem conhece Montreal? Montreal é um caos pra andar de carro, cara. Mano, um caos total, mó complicado. Não tem como você andar a 10 metros de distância, tá todo mundo colado. E aí o cara tava lá dirigindo, ele viu um comboio da Sécurité do Quebec passando, aí vai lá, tá indo atrás, e aí a mulher dele começou a filmar. Daqui a pouco, velho, que cena, velho. Você vê que os policiais daqui são, mano, os caras são zoados. O policial que tá no banco de trás, mano, vocês que não estão vendo a imagem, mas vocês podem consultar aí o link. Você imagina, tem uma viatura na frente da polícia, o senhor está atrás dirigindo, de repente você vê um policial colocar metade do corpo dele para fora com uma arma longa e apontar para o seu... Meu, em pleno dia em Montreal, cara. Aí você falou, mano, que isso, velho? E aí o cara falou, mano, aí o cara tacou o vídeo lá no ar, falou, mano, como que pode um policial... Em pleno dia, luz do dia, o cara põe metade do corpo pra fora num trânsito lascado e aponta uma metranca, uma M, sei lá quanto, e a mulher filmou. E aí os caras tacaram na televisão, né, meu? Lógico, aí todo mundo, que isso? Aí os caras ficaram 3 dias sem falar nada, Seguridade do Quebec, aí os caras falaram, não, na verdade, porque eles estavam fazendo o acompanhamento de um bandido muito periculoso e tinham probabilidade de tentar resgatá-lo aqui no Quebec. As ideias dos caras. Tá achando que tá no México. E aí, então, tinha a possibilidade dos caras ser resgatados e não sei o quê. E aí a gente deu sinal pra ele se afastar e não se afastou. A gente usou uma medida pra... Cara, agora você... Que papagaiada é essa? Se vocês... Primeiro, se o cara tivesse realmente... Fosse uma ameaça, será que é... Você acha que pôr a arma pra fora e não atirar ia resolver? Se você constatou, não, é uma ameaça, o que a gente faz? Aponta a arma do cara. Se ele atirar, a gente atira. Não. Você vê que os caras são sem noção, velho. Sem noção total. Então a polícia aí tá tentando se explicar e agora ninguém sabe o que fazer, porque tá na mídia, todo mundo quer saber por que um policial que tava levando o cara no comboio achou lógico inteligente de sair, metade do corpo fora e apontar. E se atira, se escapa, se o cara pega um buraco, já não tem quase buraco em Montreal. Cara, que estupidez. Não sei o que a polícia vai tentar defender. É lógico que eles devem estar todo mundo junto tentando arrumar uma desculpa, mas que imbecilidade desse policial, que falta de preparo. Mas isso é o Quebec, Quebec é nós. Para fechar, agora o Canadá, o canadiano de Montreal, nosso time está na dificuldade ferrada aí para ir para os playoffs, mas surgiu uma empresa aí que inventou os voodoozinhos, tá vendendo os voodoo dos adversários, e a gente pode cutucar os bichos para tentar dar uma força pro Canadá. Então tem a nossa macumbinha esquematizadinha aqui de Montreal. Se você quiser apoiar, você pode aí comprar o bonequinho para ajudar o Canadá a ir para os playoffs, porque tá difícil a nossa vida. E o Quebec é nós. Quebec é nós. A gente fecha Ontário e Quebec e segue para a última parte das notícias com as províncias do Atlântico. Já volto. Newfoundland and Labrador, come home. Então já começa com porrada, né? Newfoundland já chega com uma baleia caindo em cima. Porque o Furry pediu para sair. O premier Andrew Furry de Newfoundland e Labrador surpreendeu a política provincial e nacional depois do seu recente sucesso em acordos com energia com Quebec e popularidade, deixando incerteza sobre a instabilidade política e o futuro de acordos importantes. Porque não viu, o Furry simplesmente disse assim, não dá mais, cansei, chega, vazei. Não é problema de vocês, adeus.
Ninguém esperava, né? Ninguém tava nem vendo isso estar chegando. Esperava, cara. E ainda, Newfoundland e Labrador, eles já gastaram mais de 50 milhões de dólares em bônus de assistência médica. O auditor-geral que quer que a província acompanhe melhor esse dinheiro. A auditora-geral Denise Hanrahan alertou o governo de Newfoundland e Labrador sobre a necessidade de monitorar cuidadosamente os gastos com bônus para profissionais de saúde e destacou problemas de pagamento excessivo de salários e fraudes no governo, além de recomendar atualizações na legislação financeira e maior atenção nas recomendações não atendidas. Ou seja, tá todo mundo jogando dinheiro pela janela. Tem bastante mesmo, né? Prince Edward Island, o Espírito Santo canadense. Chegamos lá no Espírito Santo canadense. Faz tempo que a gente não é nesse lugar, mas aqui. E a notícia é preocupante, porque gansos canadenses são encontrados mortos no leste de Prince Edward Island, que dizendo com suspeita de terem gripe aviária, de acordo com os novos resultados. Um grande número de gansos canadenses foram mortos e doentes foram encontrados em Vernon Bridge, provavelmente infectado com gripe aviária. E especialistas alertam que, embora o vírus não represente grande risco ao público, é importante evitar contato direto com animais doentes ou mortos. Ah, tá nós! E o troço tá apertando. New Brunswick, un des places. Être, ici on le peut. A única província bilíngue do país, New Brunswick, porque quase 200 professores não certificados agora estão preenchendo a escassez de professores na província. A Associação de Professores de New Brunswick alerta para um agravante déficit de professores com quase 1.000 aposentadorias esperadas nos próximos 3 anos, o aumento de educadores não certificados e a necessidade urgente de investimentos direcionados para a retenção e recrutamento de profissionais qualificados. É, o que o desespero não faz. E aí, em New Brunswick, a Suprema Corte vai decidir se o vice-governador deve ser bilíngue. A Suprema Corte do Canadá decidiu ouvir o recurso da Sociedade Acadiana de New Brunswick, que questiona a decisão de um tribunal inferior de que o tenente-governador da província não precisa ser bilíngue, defendendo que, por ser uma província bilíngue, New Brunswick deve ter um tenente-governador que fale tanto inglês quanto francês. Tá certíssimo! Não. Mano, e posso continuar New Brunswick, velho? Opa! Porque teve o eu fiquei sabendo, você vai entender depois que eu fiquei sabendo o nome do Brian, porque o cara ele me escreveu no Instagram, e só que quando você entra no perfil dele, tá Outsider Breu. Eu falei, mano, como é o nome do cara? Sabe se o cara é Abreu, mano? Eu falei, Brian? É, Brian? É. Aí eu falei, mas seu nome... Aí foi só pra ter certeza, seu nome é Brian? Ele falou, na verdade... Aí o cara é amigo seu, ele falou assim, ó, na verdade, meu nome é Brian de Abreu Nakatoyodomi. Ele falou, meu vô era japonês igual o Massara. Aí o brother desceu. Então manda um abraço aí pro Brian de Abreu. E ele falou uma coisa muito interessante, que está acontecendo lá em New Brunswick, e hoje estava falando isso, inclusive eu fui ler sobre o assunto, que recentemente lá em New Brunswick eles estão com um problema enorme com o aumento de eletricidade. Porque a empresa Irving Paper, que é parte do grupo lá da grande família Irving, que é aquele grupo gigantesco do Canadá, colocou 50% da operação da fábrica de papel de St. John em layoff, mandou uma par de gente embora por causa do custo de energia elétrica nas suas operações. E o que acontece? Eu fui ver, realmente, cara, e ele mesmo fala pela experiência dele, ele estava pagando o Brian uma faixa de $350 no inverno, antes deles mudarem para os Smart Meter, e depois que eles mudaram, o cara tá pagando, a conta dele veio 500 pau, velho, sem ele mudar nada na rotina dele. Então, ou seja, e com menos dias ele falou que veio uma de $836. E aí ele fala assim, mano, como que paga isso? E o interessante é que tá tendo um questionamento enorme lá no... Eu fui ver as reportagens, que o problema é que a empresa de eletricidade de New Brunswick não consegue explicar o porquê
Não tem, então os caras aumentaram muita gente, foi como ele falou, empresas, pessoas físicas tiveram um aumento enorme nas contas e ninguém sabe explicar o porquê. Como assim que você paga num dia 500, outro dia aumenta tanto assim? Então, estão levantando aí, valeu o nosso amigo o Brian de Abreu, que levantou essa parada aí, um grande abraço, mando um abraço para você, Massaro. O Brian de Abreu, Nakatoyodomi, que o avô dele era japonês também, e ele tá lá em New Brunswick e realmente, cara, que loucura, tá todo mundo aumentando sem ninguém falar nada, e ninguém sabe, imagina, já tá fácil pagar a vida, né? Já tá fácil custo de vida, os caras vão aumentar a eletricidade, por que aumentou? Não sei, velho, paga aí e já era. Pô, legal. Um abraço, Brian. Pô, é isso aí, tamo junto. Que dureza, velho. Tá sendo roubado assim, essa altura do campeonato. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E ainda... Não, saímos. Agora chegamos na última província. Chegamos em Nova Scotia, nossa última província, as notícias do país. E um homem de 25 anos foi morto depois de ser espancado e levado sob custódia da polícia de Halifax. A polícia está investigando a morte de um homem de 25 anos que estava sob custódia policial após uma crise de saúde mental e um confronto que levou ao uso de um taser no sábado à noite em Fairview. Olha aí, velho, cuidado dessa parada aí, galera. Isso parece aquela história que rolou lá em Toronto uns anos atrás, 2 anos atrás, né? Que os caras pegaram o menino com autismo lá e começaram a descer-lhe o cacete. E Nova Escócia tem como alvo médicos canadenses que trabalham na Austrália como novo programa de recrutamento. O governo da Nova Escócia lançou um programa piloto para um ano para recrutar médicos canadenses que trabalham na Austrália em parceria com a Launchpad Jobs Inc., com o objetivo de criar um fluxo contínuo de recrutamento de médicos e encurtar o período de avaliação para 12 semanas através do Physician Assessment Center of Excellence. E Muito bom. Muito bem, parabéns, Nova Scotia. E assim a gente fecha nossas notícias do país e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Então, você sabe, doce lembra Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que faz esse docinho que todo mundo adora. Se você não conhece a Brazilian Pastries, você está perdendo tempo. Visite já o Instagram deles, do Brazilian Pastries Ottawa. Vocês vão ver as delícias que a dona Carla é capaz de fazer. E você não ficar só na vontade, visite também o site deles, no brazilianpastries.com, onde você pode fazer a sua encomenda. E usando o código de desconto Canadá Agora 5, você ainda leva 5% de desconto nas compras acima de $50. Então não perca tempo e vá lá conhecer a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual as boas? Então, mano. Então. Eu tô assistindo uma série, eu tô esperando ter mais, que saiu a outra temporada do The Preacher, que é o cara que é um monstro que anda. Acho que cada vez que ele essa imagem, ele é tão gigante que parece que cada vez que ele dá um passo, parece que ele balança a cidade toda. Ele tinha que ser o Juggernaut da próxima série, mas enfim. E encontraram um cara maior que ele pra essa temporada também, né? Caramba, tô louco pra assistir. Então esse tem que ser o novo Juggernaut. Vai ser o Juggernaut e o Colosso. Pronto. Mas eu tô assistindo o Tracker, que é uma sériezinha tranquila da Disney, só quando eu tô correndo na minha esteirinha. É um cara que ele é muito legal, ele fica ajudando a procurar pessoas desaparecidas, ele é um bounty hunter, fica recuperando recompensa só de pessoas desaparecidas, ele ajuda e tal. A série é tranquila, tá correndo ali, a gente na esteirinha faz bem, mas eu tô esperando acumular mais aí pra começar o The Preacher, porque eu não quero, eu gosto de assistir tudo de uma vez, não gosto de ficar esperando uma semana, mas é o que tem pra hoje. Massa. Cara, minha dica foi um livrinho rápido que eu li enquanto tava essa viagem aí, que é o The Ku Klux Klan in Canada. Eu não sei porque que eu fui ler isso daí, eu acho que o troço me chamou a atenção, que ele tava na sala onde ele tava fazendo as reuniões, era uma biblioteca. Aí vi esse livro e fui dar uma lida. Cara, mas muito bom. O autor, ele trabalhava com inteligência, era analista de inteligência. E aqui na Universidade de Ottawa.
E muito interessante o livro. Ele fala sobre como era a Ku Klux Klan aqui no Canadá. Ele falou, não teve tanto impacto quanto teve nos Estados Unidos, mas tem umas coisas interessantes ali. Tem muita foto, e a galera fazia a campo aberto, principalmente durante a década de 20 e 30, mas é muito interessante para poder mostrar que a sujeira estava aí, cara. Então, dá lá minha dica, mas não vamos seguir essa porcaria, mas vamos ver, vamos entender como as coisas funcionaram. E as duas dicas que a gente sempre dá para todo mundo é a primeira, doe sangue, porque sempre tem gente que precisa. Então vai lá no blood.ca, tem informação de onde, quando e como você pode fazer a doação. Não importa onde você esteja no mundo, sempre tem gente que precisa de sangue. Então faça esse dever que todo mundo deveria fazer. E a segunda é a questão de segurança alimentar. Tem muita gente passando fome no Canadá, muito mais do que vocês imaginam. Apesar de ser um país do G7, tem muita gente passando fome. E quem puder ajudar, vai lá no foodbankscanada.ca. A página informa locais de doação. Eles também têm um reporte regular sobre onde está sendo destinada a comida. É uma organização séria, até que se prove o contrário, né? Tudo pode mudar, mas por enquanto fica ali a dica para quem puder. Não vou colocar Bravo Champion em Good Vibe, porque eu estou acabado, estou podre, não escolhi ninguém, a não ser que você queira dar um título para alguém assim, de cabeça essa semana. Quieto. Então, um abraço vai ficar pro Brian. Você fez na notícia de conhecer o Brian. Então, valeu, muito obrigado por ter mandado notícia, Brian. Show de bola. Se você quiser entrar em contato com a gente tá aí na rede na rede Zuckerberg e no Blue Sky. A gente tá lá no Nome de Canadá agora. Se quiser, entre em contato com a gente, mande mensagem. É sempre legal conversar com vocês. E claro, o bom e velho e-mail, no contato@canadagora.com. Deu pé? Elvis. Então, pessoas, fiquem aquecidos, porque vai fazer frio pra cacete nesses próximos dias. E boa sorte com a neve, que tá vindo de volta, hein? De novo. É muito, hein? Tá chegando. Um abraço, pessoal. Falou! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.